Muito bem, fala pessoal, vamos agora para o nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Primeiramente, eu queria desejar para todos vocês um próspero ano de 2021 e este é o nosso primeiro conteúdo. E como foi no ano passado, eu queria deixar aqui as minhas percepções, a minha análise do que esperar para o ano de 2021. Acho que antes de começar esse vídeo, vale a pena deixar uma grande ressalva, na verdade, para todos vocês que esse tipo de conteúdo fica longe de ser uma tentativa de tentar adivinhar alguma coisa, de tentar prever alguma coisa. Infelizmente, para o ser humano, não foi dada a capacidade de previsão. Mesmo hoje, com tantas ferramentas tecnológicas, mesmo hoje com tantas coisas que ajudam nós a ter uma leitura melhor do mundo, infelizmente, prever mercados, prever coisas até mais simples como o próprio clima é uma situação extremamente complicada quando até mesmo nós falamos aí de um prazo um pouco maior. Feito o nosso disclaimer, a nossa ressalva, pessoal, eu queria dar os parabéns para vocês que atravessaram aí o ano de 2020 investindo e que sobreviveram a este ano tão desafiador. Eu tenho certeza que este ano que passou será uma casca aí para todos vocês, vários aprendizados, vários ensinamentos do que fazer, do que não fazer em situações de extremo caos. Durante o ano de 2020, nós aqui no canal fizemos vídeos toda semana, né, mostrando aí como investir, como enxergar o mercado, principalmente focado aí na estratégia, na visão de um seguidor de tendência, se aproveitando das movimentações e, claro, mudando a opinião, por que não, quando o mercado se mostra soberano nas decisões, né, nas mudanças de cenários. Legal? Lá em 2020, no comecinho do ano, eu fiz um vídeo como esse, eu revi esse vídeo e coisas interessantes aconteceram, né, pessoal? Coisas interessantes aconteceram. Lá eu falei com vocês, na verdade, sobre o Ibovespa, sobre o dólar, né? Então, lá parecia muito claro, né, o mercado ali com o dólar lateralizado, ali pressionando a faixa dos R$ 4, né? E eu comentava na época, falando que o ponto ali, se o dólar ultrapassasse os R$ 4, provavelmente nós deveríamos ter aí uma aceleração do ciclo de alta que estava vigente naquela época, e foi o que aconteceu, né? Nós vimos aí o ano de 2020, o dólar chegando a bater quase R$ 6. Falava também, né, da forte movimentação de alta que o mercado vinha fazendo e que nós deveríamos esperar correções, pelo menos ali no primeiro trimestre ou no primeiro semestre do ano, e de fato nós tivemos aí uma pancada, né, no primeiro semestre do ano e depois o mercado se recuperando aí de uma forma muito rápida também. E neste vídeo, seguindo um pouco a linha do que eu fiz no ano passado, eu quero trazer para vocês uma visão dos mercados de uma forma geral, de alguns ativos que eu já estou exposto na minha carteira e o que me chama atenção para esse ano e algumas teses que eu quero debater com vocês. Então, primeiramente, eu vou falar aqui dos mercados de uma forma ampla. Eu vou trazer sim a tese aí ligada ao ciclo de commodities, né, pessoal? Uma tese, que vem tomando corpo, que vem se maturando aí entre diversos investidores. E por último, eu vou falar com vocês dos ativos que eu tenho uma expectativa mais positiva ou mais baixista aí para o ano que se inicia. Aí na tela vocês estão vendo esse monte de dados, né? Um monte de gráficos. Eu vou começar aqui falando do Ibovespa e a gente começa aqui a decifrar aí na verdade, o nosso... Fugiu a palavra agora. O nosso quebra-cabeças desse ano. Então, pessoal, vamos lá. Ibovespa. Bom, aqui está o Ibovespa na escala semanal. Havia dito para vocês que lá no fim do ano de 2019, início de 2020, nós tínhamos um cenário bem curioso, que era o quê? Aqui nesse ponto nós tínhamos o mercado que vinha em uma forte alta, né? Então, colocando aqui no gráfico anual, para vocês, não é 12 meses, isso, 12 meses,
no gráfico anual, nós podemos ver isso de uma forma mais clara. Notem aqui que no ano de 2019 nós tivemos o quê? O mercado subindo aí de uma forma muito expressiva, marcando aí 31% de alta. E ali parecia meio que o mercado pedia, né, pessoal, uma correção, né? E esse sinal que eu estou mostrando aqui para vocês, lá no ano de 2019, mostrava o quê? O mercado vindo aqui, tocando as bandas de Bollinger, né? Deixando um candle aí vendedor logo na primeira semana do ano de 2020. E lá eu falava para vocês aqui da possibilidade de uma correção. Mal sabia eu, né, que a correção seria tão aguda e tão impactante como nós vimos aqui durante o primeiro trimestre, o primeiro semestre do ano, e logo o mercado se recuperando. E novamente, curiosamente, nós temos o que, pessoal? Notem a semelhança que nós tivemos aqui nesse ciclo, onde o mercado acelerou a sua alta durante o segundo semestre do ano de 2019. E nós temos o que agora, pessoal? Nós temos a mesma aceleração durante o ano de 2020. Ou seja, nós começamos o ano de 2021 com o mercado aparentemente esticado, né? Ou seja, nós temos um mercado que subiu de uma forma muito forte durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, aí corrigiu por uma semana e já temos aí mais uma semana em alta e essa semana também, por enquanto, em alta. Então, ou seja, o mercado aí vem numa forte alta sem um descanso, né? Sem aí um equilíbrio entre as forças de compra e as forças de venda, o que notoriamente traz apreensão e a possibilidade de uma correção mais à frente. Porém, pessoal, sinceramente, apesar de muitos e muitos grandes investidores estarem bem apreensivos com o mercado de uma forma geral, e sim, há fundamentos para isso, há motivos para que o investidor esteja um pouco mais cauteloso durante esse início de ano, eu tenho uma visão mais positiva, uma visão mais altista para o mercado, tá? Principalmente para o nosso mercado brasileiro, tá? Que vem aí dando sinais aí de uma possibilidade de um grande upside, né? De um grande ciclo que nós podemos estar iniciando. Falando principalmente aí para começar da parte mais negativa, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês que alicerçam esta visão aí um pouco mais pessimista do mercado. Então, eu quero trazer aqui alguns gráficos para vocês, principalmente, pessoal, voltado aí para a questão econômica, né? Principalmente voltado para os indicadores econômicos que vêm mostrando várias fragilidades principalmente aí durante o segundo semestre do ano e este comecinho de ano também. Então aqui, se nós pegarmos, por exemplo, um ponto importantíssimo que nós temos nesse momento é o que, pessoal? Este indicador mostra a produção, né? O índice de produção lá nos Estados Unidos, né? Então nós temos o que? Enquanto nós temos o mercado aí superando e fazendo novas máximas, né, de uma forma muito esticada, nós temos o que? Nós temos índices como esse mostrando o quê? Que a recuperação não aconteceu, né? Então nós temos o que? O mercado ainda não conseguindo voltar aos patamares lá do começo do ano passado, né? Mostrando aí uma fragilidade em toda essa recuperação que as pessoas vêm falando por aí. Um outro ponto que corrobora com isso, por exemplo, nós temos aqui os gastos, né, das pessoas, né? Então aqui nós temos esse gráfico que mostra o gasto pessoal, né, da população norte-americana. E também nós temos aí o mesmo sinal, né? Não temos aí a volta dos gastos pessoais aos patamares pré-crise, né? Outro gráfico que corrobora muito com isso, e também é um sinal preocupante, foi o que, pessoal? Foi aqui, neste gráfico, nós temos aí os pedidos, né, de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Então nós temos aqui, notem como o mercado vinha numa constante, nós tínhamos aí, antes do nosso crash, uma certa regularidade lá no mercado norte-americano, e após aí a crise que nós vimos aí no ano de 2020, nós tivemos aí um boom, né, no pedido aí de seguro-desemprego, certo que após o acontecimento o mercado se recuperou, né, nós tivemos aí uma diminuição dos pedidos de seguro-desemprego, né, mas ainda estamos longe dos patamares pré-crise, né, então, ou seja, ainda a questão do emprego ainda não voltou à sua totalidade
no mercado. Então é mais um ponto que muitas pessoas acabam falando que, ué, mas como o mercado acaba precificando com um valor tão alto os ativos nesse momento, sendo que os indicadores não estão mostrando essa recuperação que o mercado está colocando, né? Então aí existe a questão de um contexto mais de bolha, e ouço que o mercado, que os analistas, que as pessoas, que todos os participantes estão aí precificando uma melhora mais longa, né? Mas que nesse momento não tem muito o que fazer, né? Deve ser investido em renda variável, em ativos de risco, porque propriamente assim como no Brasil, o mundo inteiro, boa parte do mundo está hoje com juros negativos, né? Então não tem muito para onde correr. Um outro ponto muito curioso que mostra um ponto de fragilidade atual na economia é a questão de quanto que os bancos centrais vêm aí imprimindo dinheiro, né? Então, existe hoje muito em alta a MMT, né, que é a moderna teoria do dinheiro, né, na verdade, Modern Monetary Theory, na verdade. Ela presume o que, pessoal? Que os bancos centrais cada vez mais vão fazer isso, né? Eles vão intervir, eles vão imprimir dinheiro para que a população tenha uma experiência, ou a população tenha uma expectativa mais suavizada dos momentos de crise, né? Isso começou há pouco tempo, né? E os bancos centrais sofreram muito em crises no passado, principalmente lá quando nós voltamos na história e vemos lá situações como 1930, né, onde os banqueiros, os bancos centrais aí mundiais foram muito criticados porque a população praticamente passava fome nas ruas e não houve, né, um auxílio, uma ajuda dos governos diretamente, né? E isso foi criando grandes críticas aí ao longo da história. E nós vimos aí como na crise de 2008 já os bancos centrais intervindo de uma forma muito direta, mas nada comparado com o que nós temos agora, né? Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver o que, pessoal? Que nós tínhamos sim aí um acúmulo, né, do M2, né, que é a quantidade de dinheiro na economia. Só que olha aqui o salto que dá este indicador após aí o crash, né? Aqui, este gráfico aqui do TradingView mostra isso da forma acumulada, mas nós temos aqui, por exemplo, eu tirei para vocês para mostrar aqui a comparativo ano contra ano, né? Então notem aqui que o ano de 2020 trouxe aí um absurdo acúmulo, né, de dinheiro impresso na economia, e claro que isso tem consequências no médio e longo prazo, né? No Brasil, nós temos aí a mesma coisa, né? Aqui no Brasil nós temos também uma elevação aí da questão da impressão de dinheiro, né, do governo, do Banco Central colocando dinheiro na economia. Então é mais um também ponto de alerta para todos os investidores e também mais uma teoria que, de certa forma, tem sim tem muita validade, né, nesse momento. E por último aqui, um outro ponto, outro gráfico que é bem interessante para demonstrar como o ano de 2020 foi um ano aí histórico, né? E como tudo mudou, né? A forma de viver o mercado e o que nós podemos esperar do mercado a partir de um momento, a partir de um acontecimento se molda totalmente, né? Notem como após o crash, né, nós tivemos um acúmulo aqui neste gráfico que mostra o quê? Mostra aí a taxa de poupança, né? A taxa de dinheiro em posse das pessoas, né? Quanto que as pessoas estão guardando, né? Então houve aí um grande pico após a crise e também aí depois disso a taxa de poupança aí foi se reduzindo, né? Isso aqui, esse gráfico mostra isso nos Estados Unidos, mas ainda nós temos aí a população ainda com uma taxa de poupança, uma taxa de dinheiro guardado superior aí a patamares que nós só vimos lá nos anos de 1975, 76, tá? Um período aqui também foi bem desafiador para a economia americana. Isso e outras coisas, pessoal, mostra e corrobora muito com a visão de muitas pessoas que o mercado, sim, voltando aqui para o Ibovespa, está esticado e que este patamar de preços atuais é impensável, né? E que nós deveríamos ter uma correção logo à frente, né? Um novo ciclo de queda seria algo saudável neste momento para equalizar aí o preço dos ativos com relação ao que a economia real está mostrando neste momento. Bom,
após aí o show de horror, né, o show de indicadores pessimistas e que eu falei aqui para vocês, eu vou agora trazer a minha visão e acho que algumas coisas que mostram que talvez nós não devemos estar tão pessimistas assim. Então, pessoal, muito do que eu tenho de visão para o mercado neste momento é corroborado com a minha teoria de investimentos, né? Ou seja, eu busco sempre me expor a ativos que estão dentro de uma tendência, buscando aí identificar o que o mercado está precificando e o que nós temos expectativas para o futuro. E de um tempo para cá, principalmente quando nós estávamos lá no mês de setembro, nós vimos aí alguns fatos que chamaram muito a minha atenção e foram se confirmando até o final deste ano. E para mostrar isso para vocês, eu vou para este outro gráfico aqui, que mostra uma coisa bem curiosa, pessoal, bem curiosa mesmo, tá? Nós, e provavelmente vocês que começaram a investir aí há pouco mais de 5 anos, ou aí no prazo de 10 anos, devem estar acostumados com uma premissa que todo mundo diz, que é o quê? O mercado americano é uma fonte de segurança. O mercado americano, no longo prazo, rende mais que o Ibovespa. Só que olhem que curioso, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês este gráfico que mostra o quê? Aqui nós temos o desempenho em linha azul clara do índice Nasdaq. Aqui no laranja nós temos o desempenho do S&P, tá? E aqui em linha azul escura nós temos o desempenho do Ibovespa. Bom, e por que mostrar isso? Porque apesar de que quando nós olhamos num curto espaço de tempo, a correlação entre esses índices até parece que segue uma lógica, nós temos, pessoal, uma grande discrepância entre os mercados emergentes e os mercados mais aí de primeiro mundo, né? Como os Estados Unidos aqui que nós estamos falando no exemplo. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso daqui, pessoal. Olhando esta década que nós tivemos aqui, então aqui eu estou pegando desde lá do final de 2009, tá? Até aí o começo desse ano de 2021. E bingo, né? Esta teoria que nós estamos vendo aqui, então tudo que nós temos hoje, boa parte das premissas que as pessoas usam hoje, está baseada nessa visão aqui, pessoal, que nós tivemos o quê? Olhem essa linha azul clara. Olhem aqui após lá o ano de 2014, o boom que este índice dá no mercado. Então nós tivemos aí praticamente o índice Nasdaq ligado às empresas de tecnologia batendo lá os seus 600% de valorização em 10 anos, pessoal. É muita coisa, muita coisa. E olhando o Ibovespa não, aqui o S&P em linha laranja, nós tivemos aí o S&P batendo os seus 300% de valorização ao longo dos últimos 10 anos, o que é também uma rentabilidade muito, muito impactante. E aí por que as pessoas criam essa estigma que o Ibovespa, que o mercado brasileiro é tão ruim, que não dá para investir? Porque basicamente, se nós olharmos os 10 últimos anos, o investimento aqui no nosso mercado, principalmente através do Ibovespa, foi um investimento bem ruim, né? Bem ruim. Então nós tivemos aqui, desde lá do ano de 2009 até agora, este investimento aí rendendo aí cerca de 130%, o que provavelmente não cobre muita coisa acima da inflação do período, tá? Vamos até ver aqui, não estava no plano do roteiro do vídeo, mas até legal para vocês aprenderem. Então, aqui tem a calculadora BC Inflação. Aqui disponível, pessoal, tem a calculadora que é bem bacana do Banco Central, que vocês podem fazer esse tipo de conta. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso corrigir pelo IGPM, uma data, então vou colocar lá uma data qualquer, aqui vou colocar, sei lá, 5, aqui acho que é um mês, é mês isso, então 1/2010 até 12 de 2020, valor de R$1.000. Vamos ver quanto que foi a variação do índice de inflação aqui, o IGPM, tá? Vamos colocar o IPCA, que é mais ligado à economia real, né? Vou colocar aqui o IPCA, tá, dezembro, não tem dezembro. Então vamos voltar aqui para, colocar aqui o mês 11 de 2020. Beleza, acho que agora vai.
Boa, então olha lá, pessoal. Apenas a correção da inflação durante o período que nós estamos vendo aqui no gráfico, tá? A inflação teve um acumulado aí de alta de 81%. Ou seja, pessoal, o Ibovespa praticamente aí teve uma valorização acima da inflação, tá? Mas com altos e baixos, tá? Então, não foi alguma coisa muito simples, tá? Então, não foi aquele investimento que pode-se falar assim, que foi o investimento da década, né? E o que as pessoas tendem a acreditar no mercado? Tendem a acreditar que o que foi vai continuar. Ou seja, o que aconteceu no passado tende a permanecer, ou seja, tende ao mercado americano continuar aí a sobressair e a ter uma rentabilidade melhor que o mercado brasileiro ou que os mercados emergentes. Só que olhem que curioso agora o que eu vou fazer. Eu vou voltar na década passada, né? Então vou voltar aqui na década de 2000 na verdade, até 2010, né? Então calma aí, deixa eu só voltar aqui. Isso aqui a gente dá um zoom. Bom, está aqui, pessoal. Então, olhem o que mudou, tá? Olhem que curioso. Bom, e isso daqui, pessoal, é um grande pulo do gato, tá? Um grande pulo do gato que ninguém hoje em dia fala por aí. Durante os anos do ano 2000 até, nós tivemos aqui maio de 2008, ali antes do crash de 2008, o Ibovespa, o nosso querido Ibovespa e tão odiado Ibovespa, teve uma valorização de 552%. O índice Nasdaq, que era um índice mais novo, né, que começou aqui no ano de 2002, tá? Nós tivemos aí uma valorização de cerca de 100%, tá? E o S&P, o tão aclamado S&P, né, teve uma valorização perto do zero, pessoal. Sim, a década perdida foi no mercado americano, olhando por essa métrica, tá? Então, ou seja, quem apostou todas as fichas diretamente neste mercado, negligenciando o mercado emergente, né, teve aí um desempenho pífio durante 10 anos, tá? Então segue uma lógica simples, pessoal. Nós devemos diversificar, tá? Nós devemos diversificar os nossos investimentos, porque nós nunca saberemos quando será o próximo boom dos mercados emergentes, tá? Fato é que, olhando por esse cenário, pessoal, nós temos aí uma forte distanciamento, os mercados emergentes aí afastados, né, do seu desempenho, principalmente comparados a mercados de primeiro mundo, e aí nós temos aí esses mercados mais aí baratos, podemos assim dizer. E aí eu falei para vocês aqui que uma coisa me chamou a atenção lá em setembro de 2020, e o que foi? Pessoal, em setembro de 2020 nós estamos ali naquela volta que o mercado veio fazendo, então nós tínhamos ali vários ativos ligados às techs, né, os ativos de tecnologia performando muito bem, tá, após o crash. Então aqui eu estou pegando e voltando o gráfico para mostrar para vocês este cenário, que era o cenário que vinha aí parecendo o cenário mais óbvio para o investidor naquele momento. Então olhem aqui, ó, pessoal. Nós tivemos aqui em fevereiro o crash, né, e aqui nós tivemos o fundo de mercado marcado em março, e aí os mercados voltaram de uma forma muito forte, principalmente as empresas ligadas aí à tecnologia, né? Então nós tivemos aí nos Estados Unidos o índice Nasdaq subindo de uma forma muito forte, tá? Isso acompanhado também de uma forma um pouco menor pelo S&P, e aí o mercado brasileiro ficou lá meio para trás, né? As pessoas falando que aqui não tinha empresas de tecnologia que pudessem impulsionar o nosso índice, né? Então foi um índice aí, os mercados emergentes foram deixados aí de lado, né? E este cenário, esse ciclo de compra, né, a compra certa de empresas de tecnologia, permaneceu aí até setembro. Só que quando veio setembro, nós tivemos uma mudança, tá, pessoal? Então notem aqui que eu vou mostrar para vocês. Chegando em setembro, nós tivemos após o crash. Na verdade, aqui em julho nós já começamos a ver isso. Ó. Olhem o que aconteceu, pessoal. Se nós pegarmos aqui, depois de maio, ali julho, nós tivemos o quê? Nós tivemos o Ibovespa já com a rentabilidade parecida, e aí ele começa aí tentar superar o... Só um minutinho. Ele começa ali a tentar superar os índices americanos, tá? Nessa comparação que eu estou fazendo, só que isso começa de fato a acontecer quando chega lá em setembro, tá? Então notem aqui que no começo de setembro já esse cenário começa a tornar mais claro, né?
e aí o mercado simplesmente descola, né? Então nós tivemos, a partir desse momento aqui, um descolamento entre o mercado brasileiro, tá? Isso eu estou olhando através do Ibovespa, dentro do mercado americano, né? Então nós tivemos o quê? Comparando aqui desde esse período até aqui, o Ibovespa com uma alta superior, tanto ao S&P quanto ao índice Nasdaq, né? Quem veio e aportou aqui simplesmente setembro, desses dois índices, teve um desempenho pior do que o próprio Ibovespa, né? Então, chocante, né? Todo mundo falando que o mercado brasileiro é o patinho feio, que não vale a pena investir, mas nós tivemos esta migração de dinheiro do mercado de primeiro mundo, né, dos mercados mais tradicionais, para os mercados emergentes, e isso impactou e muito o Ibovespa, tá? Então, isso tudo, pessoal, para mostrar para vocês que as correlações, o que as pessoas dizem, não é uma verdade absoluta, tá? Então, nós, apesar do mercado, do mundo inteiro estar aí, principalmente o mercado americano, eu vejo como o mercado mais caro nesse momento e esticado, né? Nós temos um grande ciclo de alta lá no mercado americano que vem ao longo dos últimos 10 anos, né? O que pede talvez uma correção de médio prazo. Nós temos ainda o mercado brasileiro e outros mercados emergentes de uma situação mais confortável neste momento, tá? E isto não sou só eu que estou com este tipo de pensamento. Eu vou mostrar aqui para vocês um acompanhamento que o Márcio Noronha faz lá, né? Acho que todos vocês conhecem o Márcio Noronha, mas ele tem uma revista aí semanal que ele traz aí o compilado dos fluxos, pessoal, tanto do investidor estrangeiro, do institucional, do pessoa física, enfim, tá? E aqui vocês estão vendo nessa tela, notem que lá bem onde eu estou falando para vocês, em setembro, começo de outubro, nós tivemos uma mudança de patamar, né? Nós tivemos a volta aí do investidor estrangeiro, né? Do fluxo de capital estrangeiro para o mercado, né? Enquanto nós temos aqui observando uma saída de dinheiro de pessoas físicas, né? Que foram praticamente aí quem comprou, de certa forma, muito forte o mercado no crash, né? Nós tivemos aí o investidor pessoa física nesse momento saindo do mercado, tá? A mesma coisa nós podemos ver aqui no fluxo institucional, tá? E aqui meio lateralizado as instituições financeiras. Mas notem como houve aí um pivô, né? A volta do fluxo estrangeiro voltando para o nosso mercado, né? Então nós temos sim esta questão que eu estou falando para vocês corroborada aí por o fluxo voltando para o mercado doméstico, né? Então temos sim boa parte disso explicada aí pela nossa valorização do Ibovespa. E por que isso está acontecendo, pessoal? Aí nós devemos entrar aqui numa outra parte do vídeo, que é explorar um pouco mais o ambiente e os ativos, né? Nós temos aí o mercado e os investidores buscando proteção, principalmente para a questão aí das inflações, na verdade, buscando aí proteção para a inflação que vem em curso, né? Para essa impressão do dinheiro que os governos vêm colocando aí mundo afora. E naturalmente esse dinheiro vai para algum canto, né? E há neste momento no mercado uma procura muito forte para ativos físicos, né? Para ativos que não podem ser inflacionados, né? Que tem uma produção limitada, enfim, basicamente ligada aí aos setores de commodities, a pedras, né? Preciosas ou não, tá? E isso mostra muito bem esta outra imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então neste compilado aqui nós temos o quê? No ano de 2020, a performance dos ativos aqui ligados aí ao segmento de commodities, né, pessoal? Então nós tivemos o quê? Notem aqui o próprio minério de ferro, né, com uma alta aí de 50% no ano, prata também com uma alta muito forte, aí o carvão subindo bastante, cobre, zinco e ouro também. Então, enfim, esses ativos chamaram muito a atenção durante o ano de 2020, principalmente aí durante o segundo semestre, tá? Então, esta tese de investimentos, de proteção de valor, né, vem muito forte nesse momento. E quem acaba sendo beneficiado muito por isso, pessoal? Normalmente, os países emergentes, tá? Porque apesar, sim, os Estados Unidos, sim, a China, possuírem aí uma boa parte, uma participação muito relevante na extração desse tipo de ativo, as economias emergentes são ligadas a isto, né? Então, aqui na América do Sul, por exemplo, Brasil, Chile,
né, muito forte na extração. A gente pega também a Austrália, com uma forte extração de minérios, uma forte extração desse tipo de ativo, e essas empresas acabam se beneficiando com esta questão, tá? Para mostrar para vocês isto, eu quero mostrar aqui uma outra coisa que eu peguei. Tá, aqui ó, para mostrar para vocês como isto é na prática a realidade, essa daqui, pessoal, é a composição do Ibovespa, tá? Esta daqui é a composição da carteira do Ibovespa, agora atualizada do começo do ano. Em amarelo estão as empresas que, de certa forma, estão ligadas a segmentos comoditizados, né? Então, são empresas que, claro que entra aí a capacidade operacional da empresa, a saúde financeira, a qualidade dela, mas o que ela extrai, o que ela vende, é um ativo que não gera muito valor diferente de outra empresa que tem o mesmo produto, né? Então, elas são quem tem uma definição muito boa para isso é o Peter Lynch, né? São as famosas empresas cíclicas, né? Então, são aquele tipo de empresa que depende muito mais do contexto econômico, da conjuntura econômica, do fluxo, né, de dinheiro, do que praticamente do esforço dela, né? Claro que o esforço conta, mas elas estão diretamente ligadas também a este quesito, né? Então aqui, por exemplo, nós temos aí dentro do nosso Ibovespa a própria Vale com 11% de participação, a Petrobras, né, aí com mais de 10% também de participação, a Suzano, né, segue aqui também como uma empresa com quase 2%, nós temos aí JBS, Gerdau, né, aqui também, a CSN, Klabin, a Bradespar, a CSN, a Cosan, na verdade, aqui, PetroRio, a Gerdau novamente, os Minas e a Braskem, né? Compilando, pessoal, tudo isso aqui, nós temos aí uma participação de mais de 30% de empresas ligadas a este tipo de economia, tá? Então, sim, é esperado que se houver um ciclo de expansão de commodities, houver um ciclo de expansão de ativos ligados a estes segmentos, o Ibovespa, o nosso mercado, sim, será diretamente impactado. Olhando isso, vocês podem observar o quê? Vocês podem observar que o próprio Ibovespa está acima do próprio Small 11, né? Então, se nós pegar aqui o BOVA, o Small, né, que é o índice de Small Caps, vocês vão observar que aqui as Small Caps ainda não superaram o topo histórico, né? Enquanto nós temos já o Ibovespa em patamar de topo histórico, tá, pessoal? Então, a minha visão é que este contexto, este cenário, na verdade, internacional, pode trazer aí grandes frutos, principalmente para a economia doméstica e para os ativos que nós temos aqui no Brasil, tá? Então eu vejo como muito positivo uma expansão, uma exposição, na verdade, dentro desses ativos, tá? Um outro ponto que chama bastante atenção e também segue esse ciclo é o próprio Bitcoin, né, pessoal? Então olha o Bitcoin aqui, Bitcoin subindo aqui nós tivemos na semana passada 28%. Olhem a alta que esse ativo fez aí durante o final do ano e começo deste ano aqui, né? Então é um ativo que também é ligado aí diretamente também a esta questão aí da dúvida dos investidores, da questão da fidúcia, né? Da moeda fiduciária que os bancos centrais protegem, né? Então aqui nitidamente uma fuga dos investidores para ativos que não podem ser inflacionados, tá? Voltando para o Ibovespa, eu queria colocar aqui para vocês o gráfico anual, igual nós fizemos no ano passado, pessoal. E claramente, no gráfico anual, nós temos o que no Ibovespa? Nós temos aí, apesar de tudo, nós temos o que? Nós temos um candle deixado no gráfico anual, aqui um cenário totalmente altista, né, pessoal? Olhem a sombra que nós temos no fechamento do ano, né? E o candle fechando aqui na sua máxima, né? Então aqui nós temos sim um contexto bem positivo, tá? E olhando aqui, vamos olhar agora o dólar, que nós falamos sim lá no ano passado, né, pessoal? O dólar. E no dólar nós temos o que, pessoal? Apesar do dólar estar sim numa correção de médio prazo, então desde lá do seu topo em maio, o dólar vem aí corrigindo, né, já formando aqui topos descendentes, né? Então nós temos aí uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta, né? Então nós temos ainda assim no longo prazo, se nós pegarmos o gráfico mensal, sim, ainda o dólar num longo bull market, né? Desde lá de
2011, né? E esse bull market aí não tem sinais ainda de mudança, mas nós temos aí no período, pelo menos no curto e médio espaço de tempo, o dólar ainda numa correção mais longa, tá? Então na minha visão para o dólar, eu colocaria este ponto aqui em cima, ligando esse fundo aqui, tá? E aqui a gente poderia até aproximar. Aqui eu vejo aqui o dólar num processo mais lateralizado, né? Numa lateralização, ficando muito atento para o rompimento dos R$6, ou aqui o dólar perdendo aí seus R$5, nós devemos aí ter uma aceleração novamente deste movimento, tá, do dólar. Mas eu, se fosse palpitar alguma coisa, eu ficaria aí com um contexto mais lateral durante principalmente o meio desse ano para o dólar, tá? Bom, é isto, então falamos aqui do Ibovespa, falamos do dólar, olhando aqui o mercado americano, nós temos o mercado americano sim, também em topo histórico, né? Mas aí a sua velocidade de expansão bem menor, né? E notem que nós temos aqui, se nós pegarmos aqui o índice Nasdaq, né? A mais lateralizado, então já vai mostrando uma certa fragilidade aqui, pelo menos nessa perna de impulso aqui de médio prazo dentro do índice Nasdaq. Dentro do S&P nós não temos nada aqui de muito relevante, então eu vejo o mercado americano sim ainda em uma tendência de alta, mas com uma possibilidade aí de amplitude muito menor do que o próprio Ibovespa, por incrível que pareça, tá, pessoal? Corroborando ainda mais com esta visão, eu quero mostrar aqui para vocês o EWZ, tá? EWZ que nós temos aqui ainda muito socado, né? Muito barato, né? De certa forma falando, né? Nós temos aí o índice daqui, que é o nosso Ibovespa dolarizado, pessoal, e aqui ainda lá nas mínimas, né? O mercado fez aqui a mínima em 2016 dos seus $18, chegou a se aproximar dela aqui no crash de agora do ano passado, e nós temos o que, pessoal? Para qualquer grafista aqui, nós temos dentro do EWZ um pivô de alta, tá? Pivôzinho de alta dentro do EWZ. Pegando a nossa... deixa eu só apagar isso aqui. Pegando a máxima até a mínima aqui, nós podemos projetar um alvo por Fibo, que ficaria, curiosamente, lá nesse próximo topo, que é o próximo topo simétrico, tá? Então, nos $47 seria o próximo alvo esperado para o EWZ. Isso nós teríamos aí, deste ponto atual até lá, um upside aí de cerca de 28%. Um outro ponto que até vi que também é bem bacana que nós podemos observar durante o ano é o que, pessoal? Se nós colocarmos o gráfico na escala mensal, nós podemos pegar aqui este ponto desse pivô que foi feito, marcar aqui e traçar aí alvos para o Ibovespa. E o próximo alvo do Ibovespa está lá na casa dos 150 mil pontos, tá, pessoal? Então, o mercado segue em todas as suas escalas em uma sólida tendência de alta. E para terminar aqui o nosso mercado, eu tenho a visão que este ciclo aqui, tá, que começou em 2016, ainda não encerrou. Então, nós estamos ainda dentro de um longo ciclo de alta dentro do Ibovespa, tá, pessoal? Então, nós temos ainda o mercado dentro de uma forte tendência de alta, tá? Por enquanto, nenhum sinal mais alarmante, mais preocupante para aí fazer novas vendas, para buscar proteções, tá? Claro que para quem tem uma carteira, quer buscar uma proteção, faz sentido colocar aí, comprar uma put, né? Claro que mas o mercado ainda está bem caro, ainda o mercado aí ligado à proteção, né? Muita gente buscando proteção. A volatilidade do mercado aumentou, então neste momento eu não vejo como ideal, tá? Aí eu acho mais sensato nesse momento conduzir as operações com stop, tá? Seja o stop mais curto, seja o stop mais longo, para evitar esse tipo de problema caso o mercado venha corrigir, o que até é natural o mercado corrigir, mas neste momento o cenário para o nosso mercado é um cenário extremamente positivo, beleza, pessoal? Então, para terminar o nosso vídeo aqui, não ficar tão longo, né? Era um vídeo que eu queria fazer em 20 minutos, já está quase 1 hora daqui a pouco. Pessoal, eu vou falar aqui com vocês os ativos, tá? Vou falar com vocês os ativos que eu tenho uma expectativa positiva para o ano.
Lá no vídeo do ano passado eu falei de um ativo, se eu pudesse escolher um ativo para o ano, um só ativo para o ano, seria este ativo que eu iria escolher para o ano. PetroRio, pessoal. PetroRio, pessoal. E não foi decepcionante, né? Porque sim, eu tenho a PetroRio. E é um ativo aí que no ano aí, PetroRio fechou com uma alta de 112%, pessoal. Voltem lá, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. E eu falava da PetroRio, eu falava desta simetria que está aberta aqui, tá? Então nós temos aqui o topo histórico em PetroRio nos R$211, tá, pessoal? Então nós temos um cenário extremamente altista para PetroRio, pessoal, tá? Esse cenário após esse rompimento histórico se tornou mais, esse rompimento do topo do crash se tornou mais claro ainda, né? E o mercado simplesmente aí fez uma alta bem forte, uma alta muito relevante no ativo. Claro que nesse momento agora nós não temos pontos ideais de compra, né? Aqui quem pegou o ativo teve um bom trade, né? Eu não vejo nesse momento oportunidade de compra para PetroRio, mas eu sigo ainda muito otimista com PetroRio, tá? Próximo ativo da minha lista, que é um dos ativos que eu vejo como um dos ativos aí para 2021, CSNA3. De novo ligada ao setor de commodities, de novo ligada a todo esse movimento que eu já venho falando para vocês aí ao longo dos últimos meses, pessoal. Pessoal, CSNA rompeu neste ano o seu topo histórico e fez esta engatada de alta aqui de nada mais, nada menos que quantos por cento, pessoal? Nós tivemos aí uma alta em CSNA de mais de 61%, tá? Eu até tinha, deixa eu ver se eu acho, eu coloquei há um bom tempo atrás já, ó, essa imagem aqui também é bem bacana, ó. Essa imagem aqui mostra esta questão do ciclo de commodities, pessoal. E se vocês pegarem, curiosamente, ela vai bater com os ciclos de PIB do Brasil, tá? E nós estamos aqui na mínima histórica do ciclo de commodities, tá, pessoal? Então, também corrobora com esta visão. E eu vou voltar lá no passado para mostrar para vocês um gráfico que eu coloquei de CSNA. Cadê raios? Onde está este bendito? Tesla não, Usiminas não. Calma aí que eu chego lá. Não. PetroRio. Raios? Faz tanto tempo assim? Aqui o estudo da WZ. Não vou achar esse estudo que eu fiz. Mercado Livre, GBR, não. Eu estou em novembro ainda, acho que está mais para trás. Quando foi o rompimento desse topo? Foi lá em outubro, tá. Acho que está chegando. Eternit também foi outro ativo que foi um excelente esse ano que passou, né, pessoal? Cielo, não. Outubro, acho que está chegando aqui, está chegando. Eternit, Local Web, BTOW. E eu não vou achar o estudo de CSNA, mas que coisa. Aqui, Júlio Simões. Pessoal, eu não estou achando, tá? Não estou achando. Deixa eu ver, mas vou ser insistente, vai. Vou ser insistente. Desculpa por não ter deixado pronto isso aí, mas vamos lá. Vale a pena mostrar para vocês. Minas. Aqui, achei, raios. CSNA, pessoal, CSNA, este foi o post colocado lá no grupo do Telegram. Quando, pessoal? Lá em outubro. E eu falava aqui, ó, falei de CSNA no topo histórico do rompimento. Aqui era um ponto extremamente relevante para observar este ativo, procurar compras. Bingo, né, pessoal? Uma alta aí impressionante. Lá do fundo até aqui é o ativo que se valorizou 508%. 508% em menos de um ano. Esse é o tipo de trade que muda o capital de vocês, tá? Bom, é isso. Para não ficar longo, eu vou falar do próximo ativo. Agora eu quero falar com vocês de Oi, pessoal. Oi. A tão polêmica Oi, pessoal. Oi, eu vejo Oi com um olhar aí também muito autista, pessoal. Para mim, Oi, próximo topo está nos R$ 4,41, tá? Mercado muito forte também dentro de Oi.
Outro ativo ligado aí a commodity, aqui a Uzi Minas também, né? Segue aí também o mesmo racional de CSN, né? Uzi Minas mais ligada aí ao consumo interno, né? Mais ligada ao crescimento econômico interno do que a própria CSNA, mas também é importante também essa questão em Uzi Minas, também outro ativo que, se nós olharmos no passado, pessoal, Uzi Minas, topo de Uzi Minas, só nos R$ 35, tá? Tá? Então, simetricamente, esse seria o alvo para Uzi Minas, o que dá deste ponto até lá um alvo aí de 131%. Vai subir do dia para a noite? Não, não vai subir do dia para a noite, mas é sim aí um contexto para ficar de olho. E as duas últimas que eu vou colocar aqui, na verdade as três últimas, pessoal, era até um ativo que eu estava mais baixista após encerrar as minhas operações de compra, é a Local Web, tá? Local Web veio numa forte alta durante o ano de 2020. Este ano rompe o seu topo novamente e foi um sinal bem altista dentro desse ativo, pessoal. Eu quero até colocar aqui, deixa eu só dar uma olhada se temos alguma divergência dentro de Local Web. Não, ó, tá certinho, tá bem bacana também esse ativo. Então, Local Web, sim, um dos ativos que eu tenho boas expectativas para o ano de 2021. Mais um ativo que as pessoas também rasgam aí o caderno, né? Puxam os cabelos, porque é mais um ativo aí com PL muito alto, né? E as pessoas não entendem como o ativo pode subir tanto, estar tão precificado tão alto desse jeito, né? É o mesmo caso da próxima que eu vou falar, que é a Tesla, pessoal. Tesla aí que também um dos grandes destaques do ano de 2020 e por incrível que pareça, eu ainda vejo um grande upside aí em Tesla, tá? Um ativo polêmico, um ativo que diverge muitas opiniões, boa parte das pessoas não entendem também essa forte valorização de Tesla, tá? Por mais que não faça sentido comparado ao valuation, ao valor de mercado atual dela, né? Mas aqui acho que é um grande case que eu até comentei lá no grupo do Telegram, pessoal, que eu só vi algo parecido e gerando tanta comoção entre pessoas defendendo, poucas pessoas defendendo e uma grande parte das pessoas criticando. Eu vi isso em Magazine Luiza aqui no Brasil, tá? Se nós voltarmos lá em 2017, 2018, pessoal, aqui, boa parte das pessoas aqui, pessoal, falavam o quê? Que era impossível esse ativo que já tinha subido, saído lá de baixo, vindo até que batendo o seu R$ 1 aqui. Claro que o preço não está, o preço está ajustado, né? Mas aqui o ativo saindo lá do seu fundo e batendo aí mais de 5.000% de valorização, as pessoas não entendiam e simplesmente falavam que isso aqui era impossível, que já tinha se valorizado muito e que não ia subir mais e que era louco quem comprava a Magazine Luiza nesse ponto, pessoal. E de lá para cá nós vimos o que vimos, tá? Então de 2017, começo de 2018 para cá, este ativo se valorizou mais 1.000%. A mesma coisa, pessoal, eu vejo nesse momento em Tesla. As pessoas simplesmente não entendem o futuro, o que a empresa ela não é hoje, mas o que ela está projetando para o futuro, e cada entrega de resultados a empresa consegue bater o prometido e até mais, né, entregar mais do que tinha, inovar e simplesmente tomar o mercado que era irrelevante para ela há um tempo atrás. E as pessoas não entendem e acabam vendo só o preço atual, só o lucro atual. Mesma coisa em Magazine Luiza. Se voltar no passado, era uma empresa que não gerava lucro, era uma empresa endividada, era uma empresa perto da falência, e nós temos hoje uma das principais empresas brasileiras, a própria Magazine Luiza. Eu vejo a mesma coisa acontecendo neste momento em Tesla. Quer dizer que Tesla vai subir lá para os seus, sei lá, para os seus $3.000, pessoal? Não, não quer dizer isso, mas sim, é um ponto importante observar este ativo e buscar compras em pontos específicos, tá? E aqui, por último, eu vou falar agora dos ativos que eu não estou tão otimista assim, tá? Eu vejo BTLW, tá? Com um cenário mais, um viés, na verdade, mais baixista, tá? Eu vejo aí que é um dos players que não vem acompanhando o aumento, o volume de vendas, não vem acompanhando o dinamismo atual das outras empresas de e-commerce aqui no Brasil, tá? E o mercado já vem precificando isso. Então,
BTOW, apesar que BTOW é uma empresa bem cíclica, né? Então, vamos ver, mas eu não vejo tão positivamente assim BTOW para esse ano, tá? Aqui a própria Lojas Americanas, né, que também faz parte, entre aspas, aí do conglomerado, né? Lojas Americanas aí também, pessoal, vem sofrendo muito, tá? Não conseguindo acompanhar aí, principalmente após o crash, né? O ativo aí vem sofrendo bastante, tá? Então é mais um dos ativos aí que eu estou mais pessimista, tá? E aí o último é um ativo com pouquíssima liquidez, tá? Que é a DMED. DMED também é outro ativo que veio num grande ciclo de alta. E nós temos aí o mercado agora dando sinais de fraqueza neste momento. Bom, pessoal, então acho que é isso. Chegamos ao final aí do nosso vídeo O que esperar para 2021. O que eu espero, os ativos que eu estou de olho, claro que não é uma recomendação de compra. Nos nossos vídeos semanais eu falo aqui o meu racional e como eu me exponho a cada ativo, tá? E sugiro a você acompanhar, sugiro a você compartilhar esse vídeo, curtir aí, isso ajuda bastante o canal aqui, tá, pessoal? Então, um forte abraço para todos vocês e, novamente, um excelente 2021 para todos vocês aí. Até mais e um forte abraço.